Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre quadriláteros. Então já larga o dedo no like, deixa o seu comentário pro professor e vem comigo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e assim você sempre será notificado quando uma aula nova for lançada aqui no canal. Vamos lá pessoal, os quadriláteros. Para você que não sabe o que é um quadrilátero, os quadriláteros são polígonos que têm 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Aí eu trago aqui para vocês um quadrilátero ABCD, tá? Isso daqui é um quadrilátero, tá? E a partir desse quadrilátero eu vou mostrar para vocês cada um dos elementos, tá? Cada um dos elementos que um quadrilátero tem. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar dos lados. O quadrilátero ele tem o quê? Tem 4 lados. Então deixa eu escrever aqui 4 lados, tá? E eu vou identificar esses lados para você, para que você possa estar conseguindo enxergar. Bom, o primeiro lado que nós temos é esse lado de cá, ó. É o lado AB. Então, esse segmento aqui que vai do ponto A até o ponto B, ele é um dos lados. Então, eu tenho aqui, ó, AB sendo um dos meus lados, ok? E aí eu tenho aqui agora um outro lado, esse lado aqui de baixo, ó. Esse lado de baixo, ó, ele vem do ponto B até o meu ponto C. Então, ele forma aqui mais um lado desse quadrilátero. Então, eu vou colocar aqui mais um lado, que é o BC, o lado BC. E depois eu tenho aqui, ó, o meu terceiro lado. Ó. Se eu for olhar, ó, eu tenho do meu ponto C até o meu ponto D um outro lado. Então, vou marcar aqui o meu lado CD, tá? Então eu tenho lá mais um lado, o meu lado CD. E por fim, eu tenho o meu quarto lado, né? Como eu falei, são 4 lados, um quadrilátero, o nome já diz, são 4 lados. Eu tenho aqui o meu lado AD de dado, ó, esse lado aqui, beleza? Então eu tenho aqui, vou botar assim, e esse lado aqui que é o AD, tá bom? Então eu tenho 4 lados, ó, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD ou DA, tanto faz. Beleza. Então esse é um dos elementos, é o primeiro elemento que eu trago para vocês sobre um quadrilátero. O outro elemento que um quadrilátero tem são o quê? 4 vértices, tá? Vértices, tá? Então, um quadrilátero tem 4 vértices. Beleza, professor, o que são os vértices? Os vértices são as pontas, olha, são as pontas do quadrilátero, né? Vamos pensar assim, são as pontas, ó, tá vendo aqui? É a quina do quadrilátero. Então eu tenho aqui o meu vértice A, tá? O meu vértice A. Os vértices, eles sempre são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Eu tenho o vértice B, ok? O vértice B, o vértice C de casa, e o meu vértice D de dado, ou seja, eu tenho aqui 4 vértices, beleza? Mas eu também tenho em um quadrilátero, tá? Quadrilátero, eu também tenho o quê? 4 ângulos, tá? Ângulos, tenho 4 ângulos internos, tá? Internos. Beleza, professor, quais seriam esses ângulos internos? Ó, eu tenho aqui, ó, o meu ângulo A, meu ângulo B, meu ângulo C e meu ângulo D. Lembrando, um ângulo ele é representado na geometria plana com letras minúsculas, tá bom? Às vezes do nosso alfabeto, às vezes do alfabeto grego, não tem problema. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o nosso ângulo D de dado, ok? Tudo minúsculo, ó. Ângulo A, B, C e D. Esse ângulo todo aqui de dentro, beleza? Show de bola, professor. E também nós temos o quê? 4 ângulos, tá? Vou botar assim, abreviado, ângulos externos, tá? Externos. Vamos botar abreviado também. 4 ângulos externos. Os ângulos externos, pessoal,
são os ângulos que são formados do lado de fora desse quadrilátero, tá? Ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó, que ele é o externo desse quadrilátero. Por que que ele é externo? Porque, ó, se eu pegar o meu ângulo A e continuasse ele, se eu fosse continuar ele, ó, eu teria aqui, ó, completando aqui, ó, o meu ângulo A, beleza? Seria a outra metade do meu ângulo A. Então, por isso que eu tracejei essa linha aqui, para vocês conseguirem enxergar que está se formando um ângulo externo. Meu ângulo externo ali, no caso, é o meu ângulo E. O meu outro ângulo externo é o meu ângulo F, tá? Meu ângulo F. O meu ângulo G de gato, tá? G de gato, tá? Pode ser de galinha também, tanto faz. E o meu ângulo H, tá? O meu ângulo H. Esses são os meus ângulos externos no meu quadrilátero. Beleza? Vocês podem ver que é tudo 4, 4, 4. 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. E a única coisa que ele tem a metade são o quê? 2 diagonais. Diagonais, tá? É a única coisa que tem 2. E aí temos as diagonais, que são essas aqui, essas linhas que passam de um ponto ao outro cruzando o nosso quadrilátero. Eu tenho aqui a minha diagonal, que vai do meu ponto A, do meu segmento A aqui, no meu ponto A, no meu vértice A até o meu vértice C. Então eu tenho aqui, ó, a diagonal AC, tá bom? E eu tenho a minha diagonal, a outra aqui, ó, a minha diagonal BD, tá? Eu tenho a minha diagonal BD, que vai do meu ponto, né, do meu vértice B até o meu vértice D de dado. Show de bola, vamos continuar. Porque todo quadrilátero, ele pode ser decomposto em 2 triângulos por uma diagonal, tá? Se eu cortar ele aqui no meio, ele se transforma em 2 triângulos. A diagonal, ela cruza o nosso quadrilátero no meio, ó, diagonal aqui, aqui eu tenho 2. Beleza. Aí, como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ou seja, a soma desses ângulos aqui dentro, de qualquer triângulo, vai ser sempre igual a 180 graus. Eu vou estar escrevendo aqui, igual a 180 graus. Isso aqui é a soma de um triângulo, tá? A soma dos ângulos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual à soma das medidas dos ângulos internos de 2 triângulos. Ou seja, olha só, preste atenção aqui. Um quadrilátero, ele tem que ter a soma dos seus ângulos internos igual a 360 graus. Porque um quadrilátero, ele é formado, né, com 2 triângulos, né? Se eu decompor esse quadrilátero aqui, ó, se eu traçar aqui uma diagonal no meio, ele vai se transformar nesses 2 triângulos, ok? Beleza? É como se eu tivesse cortado esse quadrilátero no meio, ó, recortado, ó, beleza? Aí formou 2 triângulos, esse aqui. E a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então é a mesma coisa que eu pegar meu ângulo A, ó, meu ângulo A, mais o meu ângulo E, mais o meu ângulo E, mais o meu ângulo F, mais o meu ângulo F, tá bom? Isso aqui, ó, vai ter um valor de 180 graus, né? 180 graus, porque é o valor da soma dos ângulos desse triângulo, e continuar somando, mas agora aqui no outro triângulo, meu ângulo C, tá? Mais o meu ângulo C, mais o meu ângulo G de gato, tá? G de gato, mais o meu ângulo H, tá? Mais o meu ângulo H. E aí, ó, isso aqui é a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui que foi formado, não é? Então, ó, eu voltei aqui, 180 graus também, porque eu já falei, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso aqui vai ser igual, ó, se eu pegar, vai ser igual eu pegar 180 graus do meu primeiro triângulo mais 180 graus do meu segundo triângulo.
E aí, por fim, eu voltei aqui, 180 mais 180, 360 graus. Então, pessoal, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser igual, sempre igual a 360 graus, beleza? Agora vamos dar continuidade aqui, tá? Porque agora, em relação a certas características, né? Em relação a certas características de seus lados, alguns quadriláteros, eles podem ser classificados em paralelogramo ou em trapézio, beleza? Paralelogramo, você sabe o que que é? Não? Olha só, preste atenção aqui. O paralelogramo, que é esse daqui, ó, ele é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. E quais seriam esses lados nesse caso aqui, ó? Eu tenho aqui o meu lado AB, ó, meu lado AB, tá? Esse meu lado AB aqui, ele é paralelo ao meu lado CD, paralelo, porque eles nunca vão se cruzar. Então eu boto duas barrinhas, que significa paralelo, ao meu lado CD, tá? Então o meu lado AB, ele é paralelo ao meu lado DC. Beleza. E eu também tenho aqui outro par de lados paralelos. Eu tenho o meu lado AD, tá? O meu lado AD, e ele é paralelo ao meu lado BC. Ao meu lado BC. Então, esse lado aqui de cima, ele é paralelo a esse lado de baixo. Significa que eles nunca vão se cruzar. Beleza? Então, vamos lá. Aí nós temos o trapézio. Beleza, e qual a definição do trapézio, professor? Bom, o trapézio ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Por exemplo, olha aqui, eu tenho um lado paralelo aqui, um lado que nunca vai se encontrar com o outro, nunca vai se cruzar. Esse lado aqui, ó, o meu lado AD, ele é paralelo ao meu lado BC. Ele é paralelo ao meu lado BC. Porque se eu continuar aqui, ó, eles nunca vão se cruzar. Já esses dois lados aqui, o meu lado AB e o meu lado DC, em algum momento, se eu continuar, eles vão se cruzar. Eles vão se cruzar. Então, eles não são paralelos. Show de bola? Então, vamos continuar aqui, né? Para a gente estar dando andamento na nossa aula. E tá finalizando já já, tá? Eu vou estar resolvendo aqui um exercício junto com vocês. Mas vamos lá. Eu quero dizer aí para vocês que existem alguns quadriláteros que não são paralelogramos e nem são trapézios. E aí eu trouxe aqui exemplos de alguns deles, tá? Alguns exemplos. Esse aqui, ó, ele não tem dois lados pelo menos paralelos e ele muito menos tem, ou melhor, ele não tem um par de lados paralelos e muito menos ele tem dois par de lados paralelos. Mesma coisa com esses dois aqui, com esse aqui, com esse aqui e com esse aqui. Show de bola? Então esses aqui são exemplos de quadriláteros. Quadriláteros, eles têm quatro lados, ó. Todos eles têm quatro lados, mas eles não são nem paralelogramo e nem são trapézios. Já falei aí a definição para vocês do que é um paralelogramo e do que é um trapézio. Mas enfim, agora eu quero que vocês observem, aqui o quadrilátero, esse quadrilátero aqui, e identifique. Vamos lá. Primeira coisa, os ângulos internos. Vamos identificar aqui quais são os ângulos internos desse quadrilátero, tá? Vamos lá. Os ângulos internos são os que estão dentro da figura, tá? Dentro do quadrilátero. Dentro do quadrilátero eu tenho aqui ó, o meu ângulo. Lembrando, o ângulo ele é representado por letra minúscula e com acento circunflexo. Beleza? Então aqui eu tenho o meu ângulo interno, o meu A, tá? Eu tenho um ângulo interno A, ângulo interno B, ó, o B aqui, eu tenho o meu ângulo interno B, eu tenho o meu ângulo interno C, minúsculo também, tá? E eu tenho o meu ângulo interno D de dado. Então aqui eu tenho aqui os meus quatro ângulos internos, igual a gente viu no início da aula que tem quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos e duas diagonais. Vamos lá. Quais são os meus ângulos externos?
Meus ângulos externos são os ângulos que estão formados do lado de fora do meu quadrilátero. Eu tenho aqui o meu ângulo E de escola, ou de errei na matemática. Eu tenho o meu ângulo F, tá? Que também é um ângulo externo. Tenho o meu ângulo G de gato, tá? Que é um ângulo externo. Eu tenho o meu ângulo H, tá? Eu tenho o meu ângulo H. Esses são os meus 4 ângulos externos. Show de bola. Agora eu quero saber aqui os lados, tá? Desse quadrilátero, tá? Os lados desse quadrilátero. Vamos lá. Primeiro eu tenho aqui o meu lado AB, ó, meu lado AB, então eu vou botar lá, eu tenho um lado AB. Depois eu posso ver aqui, ó, eu tenho esse lado, ó, BC. Esse lado aqui é o meu lado BC, beleza? Já tenho aqui 2 lados. E aí eu tenho o meu lado CD, ó, o lado aqui CD, eu tenho o lado CD, tá? E eu tenho o meu lado AD, tá? AD, que vai do meu ponto A até o meu ponto D. Então eu tenho aqui o meu AD, beleza? Então eu tenho 4 lados, como foi dito lá no início da aula. Show de bola. E agora eu tenho os vértices. Os vértices, pessoal, nós temos 4 também. Lembra que eu falei, né? Os vértices, eles são as letras maiúsculas. São as letras que estão em maiúscula. Então eu tenho aqui a ponta. São as pontas do quadrilátero. Eu tenho aqui o meu vértice A. Eu tenho o meu vértice A. O meu vértice B aqui embaixo, ó, aqui. Tenho o meu vértice B. Eu tenho o meu vértice C, tá? O meu vértice C está aqui. Eu tenho o meu vértice C. E eu tenho o meu vértice D de dado. Olha lá. D de dado. Show de bola. Então, esses aí são os nossos 4 vértices. Agora eu quero saber aqui quais são as diagonais. Diagonais, pessoal, nós temos 2, ó. São essas linhas vermelhas aqui que estão cruzando de uma ponta a outra por dentro do nosso quadrilátero. Eu tenho o meu vértice AC, ó, que sai do ponto do vértice A e vai até o vértice C, tá? Então eu tenho ali, ó, eu tenho a minha diagonal AC e eu tenho outra, a minha outra é a minha diagonal BD, ó, essa linha vermelha que sai do ponto do vértice B e vai até o vértice D de dado. Então ali eu tenho o meu vértice BD, ok? E aí, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula com esse exercíciozinho aqui que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, entendido o que é um quadrilátero, quais são os seus elementos, e até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!